Beleza, estamos gravando, então bom dia, pessoal. Hoje vamos dar sessão a mais um Friday Mess Club, né? Hoje com a apresentação da doutora Cristiane. E só para recapitular, né? A gente vem, desde o começo, tentando resgatar artigos históricos, né? Da evolução da cardiologia na síndrome cardíaca aguda, né? Então, a gente começou lá com os trombolíticos, com a AS, passamos para os beta-bloqueadores, né? Parafraseando aquele mnemônico que o professor Yaru já me ensinou algumas vezes, né, pela faculdade do Monabicho. Agora vamos para a letra I dos IECAs, né? Eu optei por deixar os dois artigos mais históricos hoje, mas pelo fato de serem artigos muito semelhantes, então vale a pena até intercalar um com o outro, né, de parafrasear os resultados dos dois juntos. E tinha um terceiro artigo, né, Cris, que a gente acabou até dando uma lida e acabamos deixando de fora, que era o GIS-3, que era também da mesma época, mas foi um artigo comparado ao ISIS, com N um pouco menor, né? Então, vou deixar a Cris apresentar e depois a gente faz os comentários e as perguntas. Então, bom dia a todos. Meu nome é Cristiane, sou residente de cardiologia do HGU. Então, dando continuidade ao nosso projeto de Friday Mess Club, hoje a gente vai falar, deixa eu só mudar a tela aqui. Sobre o artigo que foi publicado em 1992 do New England, que fala sobre o efeito do captopril na mortalidade e morbidade em pacientes com disfunção de VE após o infarto do miocárdio. Então, tá passando? Dá para ver que tá passando? Tá sim. Tá perfeito, pode tocar. Então, como o estudo ele traz para a gente, né, que a disfunção de ventrículo esquerdo após o infarto do miocárdio é um dos preditores de mortalidade, mesmo com pacientes sem sintomas clínicos. E existiam estudos prévios com animais e ensaios clínicos menores que sugeriam que o IECA é como um atenuante no remodelamento ventricular. Então, o estudo ele vem com esse objetivo, ele foi concebido para isso, né? Para testar se o uso precoce e contínuo do captopril em pacientes com disfunção de VE após o infarto seria capaz de reduzir a mortalidade e a morbilidade cardiovascular. Então, esse é um ensaio clínico randomizado, duplo cego e controlado por placebo. Teve um N de 2.231 pacientes que foram recrutados em 112 hospitais nos Estados Unidos e Canadá. Teve um segmento médio de 42 meses e os pacientes incluídos nesses estudos eram pacientes de 21 a 80 anos com infarto recente. São pacientes que tiveram uma sobrevivência igual e acima de 3 dias após o infarto, e com uma fração de ejeção menor ou igual a 40%. Foram excluídos pacientes com instabilidade clínica, com uma creatinina acima de 2,5 e com contraindicação ao IECA. A dose inicial foi de 6,25 a 12,25 miligrama, com dose-alvo de 25 miligramas 3 vezes ao dia, podendo chegar até 50 miligramas 3 vezes ao dia. Como desfecho primário, foi a mortalidade total e cardiovascular, e secundário, hospitalização por IC, incidência de IC e infarto recorrente. Aqui nessa primeira figura, o estudo ele comparou as características basais dos pacientes nos dois grupos de tratamento, né? Então, o placebo com um N de 1.116 e o captopril com N de 1.115. E dá para observar que em ambos, assim, na idade média de 59 anos, ambos com uma 80% assim do sexo masculino, 35% que já tinham um infarto anterior prévio, ambos com 20% diabético, ambos aproximadamente 53% com tabagismo atual, e ambos com fração de ejeção semelhante a 31, frequência cardíaca médica de 78, uma pressão arterial média de 113/70. Então, isso aqui, ele basicamente mostra que os grupos, eles foram bem balanceados na randomização, eles eram bem semelhantes, tanto no grupo placebo, quanto no grupo captopril.
Esse gráfico aqui mostra a análise da mortalidade em 4 anos. Um pouco antes de 1 ano de segmento ali de acompanhamento, as curvas começam a se separar de forma consistente, o que favorece o grupo captopril. A gente vê o captopril ali sempre abaixo da linha do placebo na parte de mortalidade. Como um todo, o captopril, ele apresentou uma redução de risco relativa de morte em 19% em comparação com o placebo, com um P ali de 0,019, que evidenciou significância estatística. Essa outra figura aqui, o estudo ele comparou a mortalidade por diferentes causas entre os grupos de paciente que recebeu o captopril e o grupo que recebeu o placebo. Então, ele mostra que o captopril ele reduziu significativamente mortes cardiovasculares, principalmente devido à doença aterosclerótica e insuficiência cardíaca progressiva. Morte súbita, outras causas cardíacas e as causas não cardiovasculares não mostraram significância estatística. Mas, como um todo, ele reduziu significativamente a mortalidade total em 19%. Aqui nessa figura, a gente tem em detalhe o efeito do captopril sobre o desfecho cardiovascular clínico importante. Então, aqui na primeira parte ali, a causa número 1, como já mostrado anteriormente, a morte por causa cardiovascular teve uma redução de risco de 21%. IC teve uma redução de risco em 37%, hospitalização por IC, redução em 22%, teve uma redução de 25% no risco de infarto recorrente, redução de 22% no efeito composto de morte cardiovascular e infarto recorrente, e redução de 24% com efeito composto de morte cardiovascular, IC e infarto. Então, todos esses desfechos mostram significância estatística, reforçando a eficácia clínica e relevância terapêutica do captopril nesse cenário. Então, como conclusão, o captopril administrado precocemente e a longo prazo, após o infarto, reduz significativamente a mortalidade e a morbidade cardiovascular em pacientes com disfunção ventricular esquerda assintomática. Então, esse aqui é o nosso checklist de avaliação crítica do artigo científico, que a gente coloca logo após cada artigo apresentado. Então, de desfechos primários, o tratamento ele foi randomizado, todos os pacientes admitidos foram adequadamente contados e atribuída a conclusão, segmento completo e análise seguiu o princípio de intenção de tratar. Condição cega foi contemplada, os grupos eram similares e a intervenção experimental foram tratadas igualmente. E os resultados podem ser aplicados aos pacientes, objetivos relevantes considerados, e o benefício do tratamento supera risco e custo. Professor Giannini, se quiser dar. Diga, Cris, parabéns pela apresentação. Na verdade, o que vale a pena aí ressaltar, né? O Dr. Zé também gosta um pouco da parte histórica, não sei se vocês sabem, mas a molécula do captopril foi desenvolvida por brasileiros, né? Ela parte aí do veneno da jararaca, e aí, inicialmente, na década de 80, ela foi aprovada por tratamento de hipertensão. Mais para frente, quando a gente for discutir os trabalhos de IC, a gente talvez fale do Copérnicos e principalmente do Solvid, que foram trabalhos com captopril que mostraram redução da mortalidade dos pacientes com IC, entendeu? E daí começou a surgir o racional de introduzir na síndrome ucraniana aguda. E vocês vão ver a diferença desse artigo para o próximo, qual que é o ponto-chave desse artigo. Pacientes com fração de ejeção menor que 40%, com sinais de insuficiência cardíaca ou infarto extenso. E aí você conseguiu uma redução de mortalidade expressiva de 19%, por um tempo bem prolongado, um segmento de 3 anos e meio, né? Então, é uma droga que hoje é muito barata, né? A gente tem, lógico, outras drogas com comorbidade posológica até melhor nesse sentido. Se vocês pararem para ver ali, eles usaram no máximo 25 miligramas de 8 em 8,
e não foi a maior parte do trabalho, né? Hoje em dia, se você for usar captopril, a gente chega a usar doses de 50, de 8 e 8, então são doses até maiores, né? Mas é mais um trabalho aí que mostra o benefício do IECA no contexto de pós-infarto, principalmente se o paciente tem disfunção ou sinais de C. O professor Zarur quer comentar alguma coisa também? Eu tinha um professor que dizia que o captopril deveria ser aposentado com honras, né? Por causa da posologia que é desfavorável e tal. Mas hoje eu discordo dele, principalmente nesse contexto de infarto. Porque, principalmente nos pacientes que a gente vai usar, que seriam os pacientes que têm ou que pelo menos obrigatoriamente a gente deveria usar, que são os pacientes que têm possibilidade de desenvolver insuficiência cardíaca grave. Esses pacientes é interessante que a posologia seja fracionável, né? Porque são pacientes dinâmicos e eles podem evoluir com disfunção ventricular e evoluir com choque cardiogênico, né? Então, ter uma meia-vida curta é até interessante nesse tipo de paciente. A gente usa com frequência na UCO isso, né? Às vezes você quer descalonar, aquele paciente tem uma pressãozinha mais limítrofe, né? Se der certo, bom. Se deu errado, depois de 8 horas, acabou a meia-vida e você tenta de novo mais para frente, né? É isso aí. Eu vi que o Daniel está online, a Natália também, querem contribuir também com algum comentário? Bom dia, Janine, bom dia a todos, Zaru, colegas. Cara, eu acabei de entrar, deixei minha filha na escola aqui, eu perdi o início aí. Mas o que eu li do artigo, coisa bem simples, né? Realmente é um estudo histórico que atesta aí o que a gente fala há mais de quase 30 anos aí, né? Sobre o IECA, o benefício do IECA. A gente vê tanto na síndrome coronariana aguda quanto na síndrome de insuficiência cardíaca. E na minha experiência atual, né? Eu ainda uso sim o captopril, paciente hipertenso, que eu quero que faça, eu vou dar alta num pós-cateterismo, pós-procedimento eletivo ambulatorial, eu gosto das duas vantagens, né? Primeiro, a meia-vida mais curta, de 8 horas, como vocês comentaram, o Zaru comentou, e também que o efeito não é imediato, ele faz um platô, diferente do Isordil, que você dá e o paciente, 15 minutos, está menos hipertenso. E a segurança no infarto acho que já tem muita publicação a respeito. Eu acho interessante, concordo com o Zaru, não tem que aposentar, não. Eu o aposentaria, talvez, para hipertensão, né? Hipertensão arterial, o cara tomar aquele monte de remédio, ainda tem um comprimido, ou dois, né? Para chegar a 50, talvez, de 8 em 8, eu acho que é uma posologia muito ruim. Mas é isso. Eu perdi o início da apresentação aqui, desculpe pelo atraso. Bem, obrigado. Mais alguém quer perguntar, comentar alguma coisa, gente? Pode partir para o próximo, então, Cris. Tá, então vamos dar seguimento aqui. O próximo estudo foi o ISIS-4, um ensaio clínico randomizado que avaliou o uso precoce de captopril, mononitrato de isosorbida e sulfato de magnésio em pacientes com suspeitas de infarto agudo do miocárdio. Ele foi publicado no The Lancet em 1995. O estudo traz um contexto, né, do infarto como uma das principais causas de mortalidade mundial. Na década de 90, terapias como aspirina, trombolítico eram amplamente utilizadas e havia incerteza sobre os benefícios adicionais do IECA, do nitrato e do magnésio quando administrados precocemente com relação à mortalidade. E o ISIS ele foi concebido para avaliar o efeito dessas terapias adicionais de forma precoce. Pelo que eu entendi, o nitrato ele foi utilizado por reduzir o trabalho miocárdico, né, provocar uma vasodilatação. O magnésio, por essa redução de dano miocárdico, com inibição do influxo de cálcio e do tônus arterial. E o IECA, né, por conta ali do remodelamento ventricular. Então, esse aqui foi um ensaio clínico randomizado, duplo cego, fatorial, 2:2:2, e foram analisados 58.050 pacientes com suspeita de infarto até 24 horas dos sintomas. Participaram 1.086
hospitais de diversos países, incluindo Reino Unido, Polônia, Argentina, China, e foi comparado o captopril versus placebo, numa dose de 6,25 miligramas até 50 miligramas de 12 em 12, o nitrato versus placebo, com uma dose de 30 miligramas até 60 miligramas 2 vezes ao dia, e o sulfato de magnésio, que ele foi o não cego, né, foi comparado com o grupo controle, por conta de prurido, sinais cutâneos, devido ao bolus inicial da medicação, que não deixaria ele totalmente cego, né. Então, ele foi um bolus inicial de 8 milimol, seguido de 72 milimol ao longo de 24 horas. Foram avaliados por 35 dias o uso dessa medicação, mas conseguiram fazer um acompanhamento de pacientes por 12 meses para avaliar a sobrevida, estimativa de sobrevida. Como critérios de inclusão, a suspeita do infarto com início dos sintomas até 24 horas antes da randomização, com uma média de 8 horas, e sem contraindicação ao tratamento avaliado no estudo. Exclusão foram pacientes com choque cardiogênico, hipotensão grave persistente e contraindicação ao tratamento. Teve o desfecho de mortalidade em 5 semanas. Essa figura, ela mostra a análise da mortalidade em 35 dias nos grupos tratamento versus placebo. Essa primeira parte aqui do captopril, na linha, a gente vê que a linha superior representa o placebo, ali com 2.231 mortes, o que equivale a 7,69% dos pacientes analisados, com a linha mais abaixo representando o captopril, com 2.088 mortes, 7,19% dos pacientes. Mostra um benefício absoluto de 4, mortes evitadas a cada 1.000 pacientes tratados, com desvio padrão ali de 2,2 e um P com significância estatística. Essa segunda parte aqui, que avalia o mononitrato, a do meio, compara o nitrato ali com 7,34% de mortes em 35 dias, contra 7,54% de mortes no grupo placebo. Tem um benefício absoluto de 2,1 por 1.000, mortes evitadas a cada 1.000 pacientes, desvio padrão de 2,2 e sem significância estatística. Essa terceira parte ali, que compara o magnésio contra o grupo controle, o magnésio ali na linha acima, com 7,64% de mortes, versus o grupo controle, com 7,24% de mortes. Então, ele teve um excesso de 4 mortes a mais por 1.000 pacientes tratados, com desvio padrão de 2,2, porém, sem significância estatística. Aqui, essa segunda figura, ela analisou a estimativa de sobrevida em 12 meses para os mesmos 3 grupos. Ali, a primeira parte, o captopril, com taxa de sobrevida de 90,13% em 6 meses e 88% em 12 meses, versus o grupo placebo, com 89% em 6 meses e 87,47% em 12 meses. Teve um benefício por 1.000 de 6,6 em 6 meses e de 5,4 em 12 meses. Então, ele teve um benefício contínuo ali ao longo dos 12 meses. O segundo gráfico, o mononitrato, mostrou sobrevida de 89,95 em 6 meses e 87,83 em 12 meses. A gente percebe ali a linha do placebo bem próxima com a linha do nitrato, diferente do captopril, que teve uma diferença ali a maior em favor da taxa de sobrevida do captopril, né? Então, ele teve o benefício por 1.000 de 2,9 em 6 meses e por 1.000 de 1,8 em 12 meses. Já o terceiro grupo, a gente vê o controle, uma linha acima do grupo do magnésio, mostrando uma sobrevida maior no grupo controle do que no grupo magnésio. Então, o grupo magnésio ele teve um excesso de morte de 3,6 por 1.000, tanto em 6 quanto em 12 meses. Então, ele teve uma tendência consistente de piora, né? Então, mostra ali o que já tinha a gente visto na figura anterior também, o captopril com benefício, o nitrato com efeito mais neutro e o grupo magnésio com excesso de mortes.
Essa terceira imagem, a gente tem a análise da mortalidade em 35 dias, subdividida conforme as outras terapias recebidas simultaneamente. É a interação do captopril, do nitrato e do magnésio e as suas combinações. Nessa primeira parte ali, a mais acima, que vê do grupo captopril, ele mostra ali como um todo, apesar das diversas combinações, uma redução da mortalidade em 7%, com desvio padrão de 3%, e significativamente estatístico em todos os pacientes. Tem até ali um outro grupo que mostrou que não teve tanto benefício assim, que foi com o nitrato com magnésios versus captopril, nitrato e magnésio, que ficou ali na linha mais à direita do intervalo de confiança, mas como um todo, o captopril ele teve uma redução da mortalidade em 7%, significativamente estatístico. O teste de heterogeneidade sem significância, que mostra que as interações das drogas não tiveram significância no resultado do trabalho. A outra parte ali do nitrato, ele mostra uma redução de mortalidade em 3%, não mostrou significância estatística, e o teste de heterogeneidade é não significativo, que seja sem diferença clara entre os grupos. A parte do magnésio mostra, na verdade, um aumento de 6% na mortalidade, porém sem significância estatística e também sem diferença entre os grupos pelos testes de heterogeneidade. Passando aqui, essa aqui é a primeira tabela, que o estudo analisou as características dos pacientes para definir o tipo de paciente que a medicação seria mais benéfica ou com possível prejuízo. Ele avaliou diversas características, entre elas a idade, sexo, pressão arterial sistólica, frequência cardíaca, infarto prévio, presença de IC, arritmias, uso prévio de diurético, nitrato, enfim. E ele chegou à conclusão de que pacientes que têm essas características podem ter um possível benefício, como o do grupo captopril, que teve um possível benefício, são pacientes abaixo de 65 anos, homem com uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 100, sem infarto prévio e sem IC prévia. E não teve um grupo assim característica com possível prejuízo, ele só fala para ter mais cuidado pacientes com KILIP acima de 1, 2, 3, né? Com relação ao grupo mononitrato, não teve nenhuma característica de paciente que teve possível benefício e nem possível prejuízo. Já no grupo magnésio, foram as características dos grupos com possível prejuízo. Então, sexo masculino, idade maior ou igual a 65 anos, uso prévio de magnésio EV, FA e TV hospitalar. Essa última tabela, que é para cada tratamento eram apresentados eventos clínicos adversos, e esses foram os eventos mais frequentes avaliados pelos pacientes por cada grupo de tratamento. Então, pacientes que fizeram uso do captopril tiveram mais bloqueio atrioventricular, de segundo grau, BAVT, hipotensão grave, que era considerada hipotensão com necessidade de retirada da medicação, e choque cardiogênico. Do grupo do mononitrato, o principal achado era a hipotensão, mas não a hipotensão grave. Então, que não pedia a retirada da medicação. No grupo magnésio, foi o choque cardiogênico e a hipotensão, também não a hipotensão grave. E como conclusão, o estudo traz o captopril com significativo benefício na redução da mortalidade. Ele é bem tolerado, embora a hipotensão seja um efeito colateral comum. O nitrato não houve benefício claro, uso de rotina não recomendado devido à ausência de efeito e presença de efeitos colaterais. E o magnésio não reduziu a mortalidade, pode ter causado prejuízo. Então, o uso de rotina não recomendado. Deixa eu passar mais aqui para frente. Aqui. O checklist, como desfecho primário, a designação para os tratamentos foi randomizada, todos os pacientes adequadamente contados, atribuídos à conclusão, segmento completo e análise seguiu o princípio de intenção de tratar. A condição cega foi contemplada
a não ser pelo grupo ali do magnésio, que foi não cego. Os grupos comparados eram similares no estudo, além da intervenção experimental, foram tratados igualmente. E é possível, os resultados podem ser aplicados na prática do paciente, objetivos clinicamente relevantes considerados, e o benefício do tratamento supera o risco, tirando a parte do magnésio também. Então, é isso. Parabéns, Cris, por mais uma apresentação. Em relação a esses quadros, gente, o que eu gostaria que vocês analisassem com critério é que, assim, eles já tinham a noção que, no longo prazo, um paciente com fração de ejeção reduzida, o captopril era benéfico. Eles começaram a investigar que, após um infarto, o paciente ia começar a evoluir com remodelamento ventricular, aumento da resistência vascular, que poderia evoluir com disfunção. E eles queriam entender se esse captopril precoce, né, entrando aí nos 5 primeiros dias, ele seria benéfico, né? Como eu falei, teve outro estudo que foi o GISSE, que foi com lisinopril, e ele também teve uma redução, então acaba sendo um efeito de classe, só que o que a gente tem que pontuar aqui, que no ISIS-4 ele não coletou sistematicamente a fração de ejeção. Então pegaram pacientes sem saber a fração de ejeção, naturalmente, só pelo fato de ter tido um infarto, e deram captopril. Se vocês forem calcular, o risco relativo de 7%, mas, na verdade, o risco absoluto é de 0,5%, né? Teve uma redução de 7,7 para 7,2. Isso vai dar um NNT de 200. Então, assim, é uma medicação que é barata, se você pensar que você precisa tratar 1.000 pessoas para salvar 5 vidas, né? Mas a gente considera um resultado modesto, né? Se vocês lembrarem lá, os fibrinolíticos tiveram redução de 20% a 30%, o AS teve redução de 25% na mortalidade, né? Então, agora, nesse cenário, né, com a fração de ejeção desconhecida, paciente pós-infarto, é uma redução de 7%. Teve algumas coisas que eu achei engraçado também no trabalho, que quando você lê, eles não usavam o termo IECA, eles usavam IEC. Não sei se na época eles não conheciam o mecanismo fisiopatológico do captopril, bem estabelecido, né? E pontuar também essa questão que a gente já comentou, né? Paciente com pressão abaixo de 10 de 100 de sistólica, eles tinham mais cautela, porque, embora tenha esse benefício modesto, houve mais hipotensão, houve mais disfunção renal. E sobre as outras drogas, o que eu acho legal de comentar é que, não sei se vocês sabem, mas quando a gente olha assim retrospectivamente, existia essa briguinha, né, dos tietes do monocordil e dos tietes do Zieca, né, no final da década de 80, começo da década de 90, né, e os Zieca bateram tanto na IC com o VREFT2, quanto no IAM, né, com ISIS e com GIS-3. Em relação ao magnésio, eles tinham um racional na época de que os pacientes com infarto morriam de FV, TV, né? Evoluía com arritmias malignas, e que a gente, desde aquela época, já tem essa ideia que o magnésio pode ser benéfico nesse contexto de arritmias ventriculares. Mas aí eles não dosavam magnésio prévio, eles repunham magnésio independente do magnésio basal, né? Então, assim, não teve benefício em redução de mortalidade, mas também não quer dizer que se você pegar um paciente lá com magnésio de 1,2 pós-infarto, você não vai fazer, né? Acho que minhas considerações eram basicamente essas. Zarur, Daniel, querem comentar alguma coisa? Bom, primeiro, como é a primeira aula que eu estou participando aqui, queria parabenizar a Cris, tá? A apresentação de artigo, ela deve seguir esse preceito aí objetivo, né, como ela está fazendo, mostrar, e você tem que entender o público, né? É uma coisa você apresentar para interno, enfim, aluno, outra coisa para apresentar aqui para residente e preceptor, né? Residente, principalmente residente de já R3, R4.
Então, todo mundo, você não precisa ficar explicando, né, o basal dos estudos e tal, é seguir como a Cris está fazendo. Muito bom, tá? Parabéns. E eu gostei muito do checklist aí que o Janine preparou para avaliação do estudo. Perfeito, tá? Dar os tiquezinhos ali e ser bem objetivo, né? O mais objetivo possível. Em relação ao ISIS, é interessante a forma como eles trabalhavam, né? Ainda está correndo ainda a ISIS. E como era aberto antes, né, os estudos. O ISIS 2 vocês devem ter passado já, comparando a S, trombolítico e placebo. Olha que loucura, né? Mas até parece não fazer sentido, né? Mas como não tinha ainda nada, então eles estavam navegando em mar aberto, né? Então poderiam fazer esse tipo de estudos e, enfim, conseguir excelentes números, né? Comparado com o ISIS 2, igual o Janine colocou, esse estudo parece muito, muito restrito, né, ao benefício. Mas é assim mesmo, né? Testando e errando. O magnésio parece igual, não fazer sentido, mas lembrar que ele tem essa ação antiarrítmica, né? Principalmente quando o paciente tem um magnésio baixo. Eles acharam que esse benefício seria maior e tentaram colocar o magnésio em todo mundo. Não é bem assim, né? E viu que não, enfim, não tem redução. Lembrar que o magnésio, por vezes, tem que ter cuidado o uso dele, principalmente em relação à utilização em bolos, não pode ser usado, né? Só colocando que pode ser daí não vir benefício, entendeu? Às vezes não fizeram da forma adequada, fizeram rápido, enfim, uma lucubração, já que ele não foi cegado. Quando o estudo ele não é cegado, ele tende a ser menos cuidadoso, né? Faz o magnésio aí, enfim. Quando é cegado, você tem que pedir o randômico, né? Então vai vir com a mesma embalagem, placenta, não sei se vocês sabem como é que é, mas você pede o controle ou intervenção, você não sabe qual que é. Ele vai vir com a exata mesma embalagem, mesma cor, tem um procedimento para ser feito, enfim. É todo bonitinho, tá? Eu participei de um estudo uma vez, é bem legal. Enfim, essas considerações, mais para parabenizar a aula da Cris, que eu gostei bastante da objetividade, tá? Obrigada, professor. Daniel. Janine, bom dia, Zaru. Cristiane, parabéns pela apresentação. Eu havia Obrigada. comentado na aula da semana passada da Hilton, como vocês estão evoluindo com a objetividade e também os slides claros, né? Eu falei semana passada, com fundo branco, sem muita firula, o importante é entender e demonstrar dados que vocês querem trazer, né? Eu chamo a atenção para algumas informações importantes. O ISIS 4, ele randomizou 58 mil pacientes. Se a gente for atrás de trabalhos que randomizaram 58 mil pessoas, é um trabalho muito robusto, né? E tem um desenho interessante, que é esse fatorial 222, que o objetivo é tentar comparar, pegar um grande N e economicamente tornar viável o trabalho, né? Imagina fazer um trabalho só com captopril versus placebo para 58 mil pessoas, pacientes, depois fazer isso com sulfato de magnésio, depois fazer isso com nitrato, é algo que se torna economicamente inviável. E é um desenho muito utilizado para medicações que a gente não sabe se tem efeitos semelhantes. Então, esse desenho acho que chama atenção. É claro que é um trabalho que precisa ser bem desenhado e acompanhado, porque o risco de viés não é baixo, dado esses critérios de randomização entre os grupos, né? E o único ponto assim que mais me chamou a atenção é que não houve grandes taxas de disfunção renal, que é algo que a gente sempre tinha medo, né, com o IECA, de fazer o IECA e o paciente evoluir com disfunção renal, o pessoal da nefro, que teme mais até, na minha opinião. O cardiologista, às vezes, ele Uma é coisa, visto Daniel, como... e nessa época aí o contraste era bem complicado, né? Sim, era outra tecnologia, né? A disfunção renal por contraste era muito, muito maior, usava-se apenas N-acetilcisteína e não tinha essa evidência de soro fisiológico, enfim, a gente na verdade não sabia o que fazer, né? Não sabia nem direito o que era nefropatia por contraste. E a disfunção renal não chamou atenção, né? Foi algo, acho que 5 para 1000, foi realmente baixa. E a nefrologia até brinca que a gente é inimigo do rim, que a gente coloca IECA, coloca BRA,
o Entresto e esquece a função renal. Esquece, entre aspas, né? Sabe que vai ter aquele aumento transitório e o pessoal da nef fica com o cabelo em pé. E a gente tem que ter a tranquilidade de entender cientificamente que é algo que é realmente seguro. Sulfato de magnésio, acho que o pessoal da medicina integrativa aí precisa ler um pouquinho mais sobre isso também, mas eu acho que esse achado de aumento de mortalidade é sem significância. É mais um achado, eu não acredito que isso aí seja algo significante mesmo. E o nitrato, que acho que o Janine comentou, né, sobre essa briga do nitrato com a IECA, você vê que o trabalho é de 95, né? E segunda-feira agora internou um paciente aqui que, acho que eu até comentei com o Janine, uma estenose aórtica grave, que tem dor no peito, e quando ele tem dor no peito, ele toma um nitrato. Aí o que acontece? Ele chega hipotenso, com sistólica de 80 no pronto atendimento, com a creatinina basal de 2 que vai para 3,5 por hipotensão. Então ainda existe, sim, isso por recomendação antiga de um outro colega que dizia que toda vez que tivesse dor no peito é para tomar o nitrato. Então, assim, a gente já sabe que nitrato não diminui mortalidade, é uma medicação que tem seu espaço, mas muito restrito, justamente pela questão da mortalidade. E falando sobre o público que a gente está conversando, né, Zaru? Lembrar que não é uma prioridade, mais uma vez eu falo isso toda semana, no infarto, você fazer controle com nitrato na porta na hora de chegar, seja para mandar para hemodinâmico, seja para trombolizar, né? Então, IECA também não precisa ser feito na porta antes de trombolizar. AS, clopidogrel, outra medicação que seja, heparina e bola para frente, né? Mas parabéns pela escolha do ISIS 4 também, pela sequência, Janine. E parabéns de novo para a Cristiane. Obrigada. Gente, mais alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Só uma ignorância minha. Eu vi que alguém comentou aí sobre captopril 50 de 12 em 12, captopril 50 de 8 em 8. Me ensina isso aí. Posologia. Alguém acho que na apresentação tinha alguma coisa relacionada a isso. Eu aprendi captopril de 8 em 8. Não sei se existe a dose de 12 em 12. No ISIS foi de 50 de 12 em 12. Já no anterior, que foi pelo SAVE, era de 3 em 3. Chegava a 50 de 3 em 3. Perfeito. Mas o que a gente tem definido hoje... Minha vida é de 8 a 10 horas, tá? Então tem que ser de 8 em 8 no mínimo. De 8 em 8, né? Perfeito. Obrigado. Tá vendo? A gente aprende muito aqui, viu, Zaru? Eu mais aprendo que eu ensino. Eu aprendo, mas eu fico quieto aqui. Cris, parabéns pela apresentação. Eu também aprendo muito aqui. É interessante esse estudo, né? Depois de tanto tempo, isso só vem validando o uso do IECA como um ajudante na mortalidade. Essa questão só desse estudo I4, eu vi que ele não focou muito no desfecho no longo prazo, né? Mais na mortalidade precoce. Mas, de qualquer forma, isso tem mostrado a questão de vida real, né? Que é uma medicação que tem mesmo seu espaço garantido aí nessa prescrição. Queria saber se o Janine tem mais alguma coisa sobre essa questão dele ter focado mais na mortalidade precoce. O que você acha disso? E, na verdade, pelo que eu entendi no desenho do trabalho, o que eles entendiam era mais isso, né, da questão que o remodelamento ventricular, o aumento da resistência, né, esses efeitos deletérios do infarto, aconteciam mais nessas primeiras 5 semanas, né, isso já tinha sido testado no GIS-3, né, que foi com lisinopril, e aí, assim, menos de um ano depois saiu o ISIS-4, que foi com captopril, né. Ambos tiveram essa redução de desfecho nesse curto prazo, mas eles não tinham esse entendimento ainda que isso poderia ser benéfico no longo prazo, né? Tanto que, se você parar para ver, eles usaram o captopril só por 5 semanas no ISIS-4, mas eles continuaram acompanhando esse paciente por 1 ano, né? Pode falar, Zé. Só uma coisa, acho que vai enriquecer as apresentações, Janine, colocar, porque os trabalhos hoje, a gente lendo, né, acompanhando trabalhos antigos, ele vai ficar anacrônico, né? Eu acho que começar com o contexto da época, né? A época, o tratamento, se perguntava se era benéfico fazer tal coisa, entendeu?
Porque hoje, às vezes, talvez não pareça não fazer sentido a pergunta, né? Mas, a princípio, fazia sentido na época. Por exemplo, usar magnésio, né? Sim, sim. Eu geralmente tento dar essa recapitulada, que hoje eu falei, acabei falando mais no final, mas o racional era mais esse, né? De que, tipo, eles achavam desse remodelamento, aumento da resistência, os efeitos deletérios do infarto era no primeiro mês, mas quando eles usaram tanta medicação só por um mês, né? Eles acreditavam que era o cenário crítico ali, e aí eles acompanhando o desfecho depois, para ver aquele efeito residual, né? Você vê que depois de um ano eles continuaram acompanhando e a curva pareceu manter aberta, né? Então, na época, acabou gerando hipóteses para trabalhos futuros. Interessante essa pontuação do Zaru. Eu acho que talvez o que a gente pode pensar, Janine, talvez já começar na próxima aula, como cardiologista adora diretriz, eu também adoro, pedir, botar por exemplo, vai falar sobre o AS na síndrome coronariana glow, na hora que a gente começar a falar dos estudos de antiplaquetário, clopidogrel, ticagrelol, prasugrel, a gente pode pedir que o apresentador coloque uma faixinha ali pequena mostrando qual era a evidência da diretriz de síndrome coronariana aguda, por exemplo, a época, diretriz de 1994, entendeu? Para a gente Isso, a contextualizar. recomendação da Achei época, né? interessante. Isso, qual que era a recomendação? Diretriz de infarto de 1990. Quando o Braualdi publicou a americana, o que era feito? Aí vai lá, AISIS 4. O AISIS 4 randomizou, tal. Achei uma ideia interessante. Daí o residente coloca, senão a gente também esquece. Bacana. Beleza, vamos trabalhar isso. Na próxima semana, o Cleiton vai apresentar o Essence, que foi um trabalho que, primeiro, a comprovar o benefício da enoxaparina no contexto do infarto, e eu separei de trabalho recente, que eu mandei no grupo, que é o 4D, que acho que é o primeiro trabalho que eu vi utilizando o prasugrel como monoterapia um mês pós-infarto. Eu vou mandar lá no grupo. Bom, acho que é isso, gente. Obrigado por mais uma sessão. Um bom final de semana a todos e até semana que vem. Falou aí, professor. Grande abraço, pessoal. Boa sexta. Tchau, abraço. Bom fim de semana. Obrigado.